Pessoal, boa noite. Hoje está vindo aqui fazer a palestra aqui para a gente o nosso palestrante, o meu palestrante predileto, que é o Fernando Veloso. Esse jovem cidadão que sempre surpreende a todos aqui. E ele é do Grupo Espírita, Centro Espírita Caminhando para Jesus. Fica onde? Em Campo Grande. Muito bem. Sem mais delongas. Muito obrigado. Boa noite, amigos. Mais uma vez a satisfação de participar com vocês de mais uma noite de estudos evangélicos doutrinários, consoante os princípios do Espiritismo cristão. Aconteceu hoje, na pequena fala dele, uma coisa que eu sempre espero que não aconteça, mas de novo eu ser apresentado como palestrante. E eu sempre digo, eu não sou palestrante. Existem por aí palestrantes extraordinários. Eu sou um conversador. O que eu gosto é de conversar com vocês. Não é nem que eu saiba conversar, que eu gosto. E disso eu gosto. E conversar sobre doutrina espírita mais ainda. E o assunto da noite é um assunto importante. Aliás, todos os assuntos dentro da doutrina espírita são importantes. Mas é um problema que geralmente traz a maioria das pessoas para as casas espíritas, que é o problema da obsessão. Então, é a obsessão que, na maioria dos casos, traz as pessoas às casas espíritas. E, há um tempo atrás, não posso precisar o tempo, mas alguns anos atrás, eu vi um trabalho a respeito de obsessão que dizia assim, numa estatística, que de cada 10 pessoas, 9 são obsidiadas ou já o foram. Veja só, como uma coisa séria. De cada 10, 9 são obsidiadas ou já o foram. E se nós considerarmos que o processo da obsessão, ele não é prejudicial apenas para o obsidiado, mas para os circunstantes, em casa, no trabalho, etc., onde quer que aquela criatura esteja, porque estando obsidiado, certamente está em desequilíbrio emocional, aí a gente vê a extensão muito maior. E aí a gente vai ver, e o que é obsessão? Se nós formos olhar no dicionário, a obsessão é o quê? Ideia fixa. Obsessão é ideia fixa. Pode ser qualquer coisa. Tem gente que tem ideia fixa por leitura. Tem gente que tem ideia fixa por mil coisas. Por futebol, ou ultimamente o telefonezinho que não sai da mão, né? Mexendo naquilo o tempo todo, que já é um problema mundial, já é preocupação no mundo todo, porque tem gente morrendo na rua atropelado porque está começando a não ver o carro que vem, outros dirigindo, mexendo naquele troço, mas é uma coisa séria. Então isso é uma obsessão, uma forma de obsessão. Agora, e se nós levarmos a obsessão para o lado espiritual? Existem muitas definições, mas há uma que eu acho particularmente interessante, que diz assim, obsessão é a perseguição tenaz e constante de um mau espírito contra o indivíduo, contra nós. Vou repetir, perseguição tenaz e constante de um mau espírito. Ou seja, é um mau espírito ao nosso lado o tempo todo. Aí eu pergunto, a primeira pergunta da noite, isso é agradável? Não, claro que não. Até porque nós não somos maus. Ou somos? Tem alguém mau aqui na sala? Levante a mão. Tem não, só tem gente boa. Só tem gente boa, alegre, sorridente e com o espírito mau ao seu lado.
Pelo menos hoje, né, nessa encarnação. Sim, ele está dizendo, pelo menos hoje só tem gente boa, mas nós não sabemos do passado. E o passado pesa, né? O passado nos acompanha. Nós não estamos vivendo aqui apenas essa situação de hoje, não. Nós temos uma carga que nós trazemos. E essa carga geralmente é pesada. Pois bem, voltando à definição. Perseguição tenaz e constante de um mau espírito. Aí você às vezes está em casa, está no trabalho, está passando por uma fase meio complicada e alguém diz, vai no centro fazer uma consulta. Aí você vem. Porque eu já ouvi isso até de pessoas com doença física. De depois de não sei quantos médicos, alguém dizia assim, vai no outro lado, o outro lado somos nós. Vai lá, procura no outro lado, aí vem, faz uma consulta e lhes é informado que está dentro de um processo obsessivo, deste tal mau espírito. E geralmente as pessoas fazem o tratamento com uma intenção, afastar o obsessor. E eu quero que vocês guardem essa informação, afastar o obsessor. Mas aí, nós vamos, boa noite, nós vamos pesquisar mais em relação ao que efetivamente é a obsessão. Vamos estudar a obsessão. Eu trouxe para... É possível que vocês conheçam esse livro, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Eu acho esse livro excelente. É extremamente didático. É um livro gostoso de ler. Porque a gente começa a ler e não quer parar. E nele a gente encontra tudo a respeito de obsessão. E é, como eu digo sempre, um livro bom, porque fino, da letra grande. Porque tem gente que só quer livro assim, fino da letra grande. Se for um livro grosso da letra pequena, não. Da Sueli Caldas Schubert. Vou falar um pouquinho dela. Sueli Caldas Schubert é uma escritora mineira, espírita mineira. O livro não é psicografado, é resultante da experiência dela na seara espírita. Foi o primeiro livro dela. Ele é de 1981, se não me engano. Depois disso, ela já escreveu vários outros, todos excelentes. Eu tive a oportunidade e a satisfação de conhecê-la. Já conheci, já tinha assistido palestra dela na federação, e dessa última vez foi quando, desse livro, foi lá na Casa dos Humildes. Então, Sueli, analisando o problema da obsessão, ela faz algumas considerações interessantes. Primeiro, ela diz que a maioria das obsessões acontecem por vingança. Guardem também essa informação. A maioria das obsessões acontece por vingança. Mas existe a obsessão até por amor. Dá para entender a obsessão por amor? Dá. Pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher, morre, desencarna e por amor aproximam-se de nós. Mas geralmente estão em desequilíbrio após o desencarne. Há um período mais ou menos, variado de acordo com cada um de nós, mas há sempre um período de desequilíbrio emocional, aquela coisa, a criatura ainda não se encontrou onde está, e ao se aproximar de nós, traz para nós o seu desequilíbrio que soma com o nosso. Ora, desequilíbrio de lá, desequilíbrio de cá, menos com menos dá o quê? Mais desequilíbrio. Só que essas criaturas, elas são trazidas para reuniões como a nossa aqui hoje à noite. Não é só aqui, não. É evidente que em todos os centros. E quando elas ouvem essa informação, porque elas são trazidas, por quê? Porque são criaturas ainda tão materializadas, que a linguagem que elas entendem é a nossa. Então elas são trazidas, assistem à reunião. Posteriormente, elas discutem com os seus guias o que foi
exposto nessas reuniões, e na hora que ela entende que, aproximando-se daquela criatura querida, ela não está ajudando, está atrapalhando, ela se afasta. E se afastar não quer dizer deixar de amar, não. Naquele sentido, se afastar é deixar de atrapalhar. Ela continua amando, mas sem atrapalhar. Quando, numa segunda hipótese, quando a coisa é por vingança, aí é diferente. Aí há a intenção de prejudicar. Aí é um inimigo. Aí eu disse anteriormente, a maioria das pessoas, quando vem a um centro, fazem uma consulta e se sabe envolvido num processo obsessivo, quer se afastar do inimigo. Quer fazer o tratamento para afastar o inimigo. Aí eu vou perguntar de novo. Afastar-se do inimigo o transforma menos inimigo? Não. Eu me afastar de um inimigo meu não vai me transformar menos inimigo. E qual é a única maneira de nós acabarmos com uma inimizade? Só tem uma. Eu certa vez fiz essa pergunta lá no Caminhando para Jesus e alguém lá do outro lado disse, matando o inimigo. Aí não acaba a inimizade, aí complica mais. Aí é mais complicação. Só tem uma maneira de acabar com a inimizade, é retomar a amizade. Que é feita através de quê? Como ele disse aqui, do perdão. Aí eu pergunto, que eu certamente perguntei da outra oportunidade que eu tive aqui. Perdoar é fácil? Não. É difícil? Eu acho que nem difícil é. É dificílimo. Agora, é necessário e é possível. Então, o processo do tratamento espiritual, da desobsessão, é no sentido de que nós nos esclareçamos a ponto de poder perdoar e pedir também que eles nos perdoem. Mas aí tem um detalhe importante, preste bem atenção nesse detalhe. Ora, a maioria das obsessões acontecem por vingança. E alguém só se vinga de mim se eu fizer alguma coisa a ele. Se eu não fizer nada, esse cidadão nunca, como é que ele vai se vingar de mim? Se eu nunca fiz nada de mal a ele. Agora, na hora que eu faço, eu estou agredindo porque não sou evangelizado. Porque se eu fosse evangelizado, eu não agredia ninguém. E ele está se vingando por quê? Porque também não é evangelizado. Porque se fosse, na hora que se sentisse agredido, perdoava. Conclusão, eu agrido porque não sou evangelizado. Ele está se vingando porque não é evangelizado. O que é que nós somos? Duas quantidades iguais a uma terceira são o quê? Iguais entre si. Então vamos acabar com essa história de dizer que o obsessor é mau espírito, porque ele é tão mau espírito quanto nós. E temos que entender isso. O processo obsessivo começa conosco, em todas as situações. Começa conosco. Por quê? Porque, no mínimo, nós damos condição para que ele se estabeleça. Nós damos afinidade. Certamente, eu falei aqui antes em afinidade, dizendo que eu entendo afinidade como uma palavra mágica. Que ela é definitiva na nossa vida, gente. As coisas só acontecem porque nós damos aso, nós damos condição, nós abrimos portas. Sueli, ali no livro, ela fala que nós abrimos as portas à ação dos obsessores e fechamos para os nossos protetores, porque protetor todos nós temos. E não é um protetor, certo, nós temos um protetor, mas nós temos amigos, familiares, simpáticos, que estão ao nosso lado querendo o quê? Nos ajudar. E nem sempre nós aceitamos essa ajuda pelas formas mais diferenciadas. Então, no processo obsessivo não é diferente. Ele é meu obsessor porque eu o fiz
meu obsessor. É isso que nós temos que entender. E que tem várias formas de obsessão. Entre nós não nos obsidiamos? Às vezes dentro de casa. Tem marido que é verdadeiro, eu falo sempre dos maridos, porque tem que agradar as mulheres. Tem marido que é verdadeiro obsessor da esposa, não é? Não corta o cabelo, não se pinta, não sai de casa, não sei o quê, não. E tem mulher que suporta isso. Hoje já estão meio reagindo, né? Hoje já inventaram a história do empoderamento. Mas antigamente elas iam aceitando de menino, daqui a pouco estavam as amebas, fazendo o que o marido queria. Pai e filho. Eu conheço um caso muito próximo nosso. Pai, um rapaz pobre, foi para o exército e fez, como se diz comumente, carreira no exército. Então, a certa altura, ele já era oficial. Ele só não chegou a oficial general porque não tinha curso de Estado-Maior. Reformou-se como major. Mas, a certa altura, um monte de filho, o primeiro, o mais velho, ele disse, vai ser militar. E botou na escola militar aqui, e o menino não queria. Reagiu a ponto de sair de casa. Foi morar com a avó. Porque o pai era um verdadeiro obsessor dele. Agora, um rapaz inteligente, muito competente, foi para o Rio de Janeiro, arranjou um emprego numa multinacional, fez um curso de inglês, daquele que chamam imersão, que o cara vai para a escola e fica lá somente falando inglês, e foi trabalhar nessa firma no exterior, lá na terra dos cangurus, como é Austrália. Pronto, voltou de lá como um alto executivo. Aí foi que o pai entendeu. Foi o pai que entendeu o erro que estava cometendo, uma verdadeira obsessão. Tem um caso mais sério, mais grave, que vocês certamente devem ter ouvido falar, porque isso já faz algum tempo. Eu me lembro que eu morava em Garanhuns, até os 15 anos eu morei em Garanhuns. Aquele padre que matou o bispo. Lembra-se? Padre Osana de Siqueira, que matou o bispo de Garanhuns com um tiro. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Mas antigamente as famílias, no interior principalmente, famílias grandes, geralmente católicos, e queria que muito filho queria que tivesse um padre, uma freira, etc. E ele foi escalado para ser o padre, mas ele nunca quis ser padre. Ele era padre lá no distrito de Garanhuns, mas tinha uma fazenda onde criava gado, tinha mulher, tinha filho, era o que ele queria ser. Aí mudaram o bispo novo chegou, começou a persegui-lo, porque ele tinha mulher e tinha filho, e ele foi lá e matou o bispo. Não é um caso de obsessão da família com aquela criatura? Então nós nos obsidiamos. Os espíritos nos obsidiam, e nós a eles. Tanto o caso que alguém que morre, desencarna, e nós não aceitamos, e ficamos chorando, e reclamando, e não sei o quê, e não mexe na casa, e não sei o quê. Nós temos um colega, atualmente, um colega meu de Marta, um colega e amigo nosso, que há uns 3, 4 anos, a esposa morreu. Ele tem muito filho, muito neto, mas em casa era só ele e ela. E ele não permitia, não admitia, depois que ela morreu, que mexesse nada na casa, tinha que ser tudo como ela deixou. Isso não é uma forma de obsessão? E esse sofrimento dele aqui não está fazendo com que ela sofra onde quer que ela esteja, porque é uma situação irreversível. Morreu. Sob esse aspecto, a gente pode dizer, morreu, acabou. Não tem como retornar. Sob esse aspecto. Mas a pessoa fica nessa angústia e tal, nós obsidiando eles, e eles nos obsidiando. E lá entre eles, será que eles se obsidiam? Ora, eu tenho um inimigo, ele morre, desencarna. Pelo fato de ele ter desencarnado, é menos inimigo meu? Não, a inimizade continua. Quando eu for para lá, também vou continuar a briga. Por isso o Cristo fez aquela recomendação, que nós deveríamos
resolver os nossos problemas por aqui. Faz as pazes com teu inimigo enquanto estás a caminho, porque não sabeis o dia do retorno. Não vamos para lá levando encrenca, não. Então vejam quantas coisas. Eles conosco, nós com eles, nós com nós, eles com eles. Mas tem outra obsessão que é seríssima. A auto-obsessão. Nós nos obsidiando. Através de quê? Por exemplo, vaidade. Tem gente que é verdadeiro pavão misterioso. Não é? É o tal, é o qual. Ninguém é melhor do que ele em nada, não sei o quê. Eu conheci um cidadão lá no bairro que eu morava, quando eu morava no Cajueiro, até a imagem da televisão dele era melhor do que a de todo mundo. Isso não é uma auto-obsessão? Sem dúvida que é. Então vejam quantos tipos de obsessão existem. E essa auto-obsessão é terrível, porque somos nós nos auto-obsidiando. E o que é que nos leva ao processo obsessivo? Os nossos inimigos que estão ao lado, esperando uma oportunidade para nos atacar. E nós damos essa oportunidade através de quê? Das nossas deficiências morais. A Sueli faz aqui uma relação, que vocês me permitam ler, que é interessante. Porque nesse capítulo ela tem o seguinte título: Invigilância, a porta aberta para a obsessão. E uma citação de Jesus: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E na sequência, ela coloca: citaremos alguns casos emocionais que representam invigilância em nossa vida. E veja a sequência, veja. E, por favor, procurem se enquadrar. Porque em algum desses nós certamente estamos. Cadê? Revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios. Tá bom, querem mais? Então, nessa sequência, certamente que nós, em algum desses, a gente se encaixa. Aí eu vou escolher um aqui para um pequeno comentário. Por exemplo, medo. Quem é que não tem medo? Vocês têm medo? Todo mundo tem. A psicologia diz que o medo é a mais antiga das sensações. Ter medo é normal. Se nós não tivéssemos medo, nós não estávamos aqui. Nós estamos aqui porque temos medo de alguma coisa. Agora, o medo não pode ser patológico. Ter medo de tudo. Hoje, a violência é grande. E aí tem gente que não sai mais de casa porque não vai resolver. Tem que sair. Agora, tem que ter cuidados. Nós saímos tendo que ter cuidado. Não devemos ir a determinados lugares. Tem lugares que são perigosos de ir. Hoje eu, particularmente, não vou mais nem para futebol. Sempre gostei muito de futebol. Mas não vou mais, porque a violência é grande. E também porque meu time é ruim, né? Vou dizer logo qual é para não fazer suspense, é o América. Mas eu sou América mesmo, não é brincadeira não. Eu tenho um colega que é torcedor do esporte,
Eu estava até ainda agora conversando a respeito dele com Marta. Ele não acreditava quando eu dizia que eu era torcedor do América. Aí no dia que ele conheceu minha mãe, eu apresentei a minha mãe, a primeira coisa que ele perguntou a ela foi: qual é o time de Fernando? Ela disse América. Ele disse: agora eu acredito. Mas eu vou mais a futebol? Não vou. Como há outras coisas que eu não vou. Por quê? Porque você tem que se preservar. Eu não tenho mais idade para estar correndo, nem... Não, de forma nenhuma. Então, o medo é uma coisa normal, mas não pode ser patológico. Outra coisa que é sério, é ansiedade. Ansiedade, gente, todo mundo tem. A primeira vez que eu vim aqui, há 2, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, eu cheguei aqui ansioso, porque eu não conhecia a casa, não sabia o que é que ia acontecer. Cheguei com um certo grau de ansiedade. E hoje? Mais ainda. Porque já tendo conhecido e sendo chamado, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Então isso é normal. Medo, ansiedade, tudo isso. Agora, tem coisa que não é normal. Por exemplo, depressão, desânimo, pessimismo. Pessimismo é horrível. Porque o pessimista é um cara que já sai no prejuízo. Ele já sai no prejuízo. É como é possível que eu tenha dito aqui da outra vez, mas a história é essa. É aquele que sai de casa para procurar emprego dizendo, eu vou, mas sei que não vou achar. Então não vá, rapaz. Não vá gastar a sola do sapato nem o dinheiro da passagem. E o otimista? O otimista vai e não consegue, e vai depois, e terceira e quarta vez, e acaba conseguindo. Ariano Suassuna dizia uma coisa interessante a respeito de otimista e pessimista. Como era, meu Deus? Ele dizia que o otimista era um bobo, o otimista. O pessimista era um chato. O ideal seria ser um realista esperançoso. E é mesmo, né? É melhor ser um realista esperançoso. Isso na inteligência, na capacidade criativa de Ariano. Mas são esses pontos. E tem um aqui que é uma sequência interessante. Tem depressão, tristeza, desânimo e pessimismo. Isso é uma sequência. Um puxa o outro. Então, são nesses pontos onde os obsessores nos atingem. E aí eu pergunto, é o obsessor que me faz pessimista? Não. É o obsessor que me faz medroso? Não. Eles estão explorando as nossas fraquezas. Então não vamos botar a culpa neles, não. A culpa está conosco. É isso que a gente tem que entender na vida, gente. Tudo que acontece na vida, a responsabilidade é nossa. Só que nós não queremos assumir. Eu converso sempre, eu sou muito repetitivo, repito muitas coisas. Até porque também o auditório se renova. Não é? Certamente tem gente aqui que não estava no mês passado quando eu tive. Bom, enfim. Quando eu faço uma coisa certa, quem é que fez? Eu. E se eu fizer errado? Foi ele que me orientou, foi ela que me orientou, foi ela, foi ela, foi ele, foi ele, foi ele. Quando nós não temos mais em quem botar a culpa, a gente diz, foi o obsessor. Coitado do obsessor, não pode se defender, não é? O que é que nos falta? Humildade de assumir os nossos erros. Agora entendamos isso. Enquanto nós não assumirmos os nossos erros, nós não vamos nos modificar. Aí você vem... Reunião espírita se fala demais nisso. Reforma íntima, reforma... E o que é reforma íntima? Se não nós assumirmos os nossos erros e trabalhar no sentido de reverter essa situação. Porque do erro vem o quê? O sofrimento e a dor. E temos que entender isso. Sofrimento não é punição.
castigo. Não. Sofrimento é consequência. Há uma outra frase que é interessante, que certamente vocês já ouviram. Eu vou começar aí, por favor, termine. Quem não se conserta pelo amor, se conserta pela dor. Quem não se conserta pelo amor, se conserta pela dor. E eu peço licença a vocês para, de alguma forma, discordar. Isso não é uma verdade absoluta. Por que não é? Porque certamente nós nos consertamos pela dor quando entendemos a dor como educativa. Se eu entender a dor como educativa, eu estou sofrendo, aí eu me questiono, por quê? Tem um livro excelente, daquele que eu particularmente considero o melhor autor espírita, que é Leon Denis, O Porquê da Vida. E o mesmo tem outro livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aí nós vamos entender o processo da dor. Se eu entendo a dor como educativa, aí eu vou me recuperar. Vou procurar me recuperar. Vou fazer por onde que aquilo não continue a acontecer. Agora, se eu entender a dor como punitiva, não, porque ninguém gosta de ser punido. Aí, na hora que eu estou sendo, me sentindo punido, o que é que eu vou pensar? Geralmente penso assim, e fulano, que é muito pior do que eu, não está sofrendo nada. Porque eu estou entendendo a dor como punitiva. Então, nós realmente, entendendo a dor como educativa, nós vamos procurar a razão, o porquê. E esse porquê está dentro de nós. Então, aquela velha história, tantas vezes comentada, do nós nos conhecermos. Conhece-te. Isso vem da antiguidade grega. Conhece-te. Enquanto eu não me conhecer, nada vai acontecer comigo. Eu vou continuar levando a mesma vidinha que eu levo. De sofrimento, de dor, um dia está bem, outro está mal. E não deve ser por aí. Porque nós estamos aqui para quê, gente? Nós estamos aqui para evoluir. Ninguém encarna para sofrer, não. Muita gente diz, a gente encarna para sofrer. Não, a gente encarna para evoluir. O sofrimento volto a dizer, o sofrimento é consequência. Então, na hora que nós entendermos esses princípios que são da doutrina, as coisas certamente vão começar a se modificar para nós. Então, temos que entender o processo obsessivo sob esse aspecto. Entendendo também que nem sempre, provavelmente nunca, nós temos um obsessor só, porque nós temos vários daqueles deficiências morais e vários deles se aproximam de nós. Hoje que nós viemos para cá, cada um de nós trouxe quantos? Um monte. Isso é novidade? Não. Vamos ao Cristo, Jesus. Numa daquelas estradas que ele trilhava, ele se defronta com um endemoniado. Lembra dessa história? Ele se encontra lá com um endemoniado. Era um obsidiado a tal nível que era considerado um louco, agressivo. Todo mundo tinha medo. E Jesus se defronta com ele e pergunta, como é seu nome? Quem lembra do nome? Legião. Ele disse, legião. Não era um, era uma legião de espíritos que estava assediando aquela criatura. E Jesus, com a força moral que era, que foi o único espírito puro que esteve entre nós, mandou que eles se afastassem. E eles se afastaram. Isso fez Jesus com a força moral que tem. Nós dependemos do que nós chamamos de um tratamento espiritual. E de que consta esse tratamento espiritual que nós fazemos? Geralmente de 4 momentos. Este aqui, divulgação doutrinária, palestra, divulgação doutrinária, qualquer nome que se queira dar. Água fluidificada, passe e desobsessão nas mesas.
Tem centros que fazem um pouco diferente, mas sempre o objetivo é o mesmo. Então, são 4 momentos. Divulgação doutrinária, passe, água fluidificada, desobsessão na mesa. Qual é o mais importante desses 4 momentos? A amiga ali já disse o primeiro. Eu não diria que é o mais importante, esse momento aqui, mas é o crucial. Por quê? Porque aqui, nesse momento, com todos os que passam por aqui, nós estamos cuidando das causas dos nossos problemas. No passe, nós vamos cuidar dos efeitos. E cessar da causa, evidentemente, cessa o efeito. E o que é que nós oportunizamos nesse momento aqui? Informação. Por isso, a doutrina espírita é consoladora. Temos que entender que a doutrina espírita é consoladora. É uma promessa do Cristo. Primeira grande mensagem, Moisés, baseado na lei dura, olho por olho, dente por dente, própria para nós daquela época, que vivíamos mais pelo instinto que pela inteligência. Segunda grande mensagem, o Cristo, Jesus, o enviado de Deus, nosso irmão maior e amigo, baseado no amor. E quando afastou-se de nós fisicamente, que é espiritualmente ele continua ao nosso lado, nós é que nem sempre estamos ao lado dele, prometeu que na hora própria mandaria um consolador. E essa complementação é que eu acho extraordinária, para dizer o que ele não disse, porque não seria entendido. E aí chega a doutrina espírita, como consolador prometido. Para quê? Que momento é esse? Esse é o momento de transição que nós estamos vivendo. Fomos um mundo primitivo, ainda somos um mundo de expiação e prova, transitando para um mundo em fase de regeneração, onde o bem começa a suplantar o mal. Tudo isso dentro de uma lei natural inexorável, chamada lei do progresso. Nós estamos inseridos nesse progresso. Agora, inseridos nesse progresso, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. É responsabilidade de cada um. Um não pode fazer pelo outro, não. Nós podemos ajudar. E ajudamos, e somos ajudados. Então o Espiritismo veio com isso, com esse objetivo. Nos acolhe, nos recebe, nos informa, nos esclarece, nos mostra caminhos. Olha, o caminho é esse aqui. Ah, mas eu não quero. Aí nós não temos mais nada o que fazer. Por que é que o Espiritismo não é invasivo, não manda fazer, faça assim ou faça assado? Está certo, está errado? Não, não tem isso. Por quê? Porque nós somos seres inteligentes. Até então, isso não era falado. Depois do advento do Espiritismo, muita informação importante chegou para nós. E uma das grandes informações é aquela que diz como nós somos criados. Porque o que nós sabíamos da vida era um caminhar do berço ao túmulo. E não é por aí. Tem o antes e tem o depois. E aí, como efetivamente nós somos criados? Todos iguais. Nós somos criados todos iguais. Espíritos. A gente fica sempre repetindo isso. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. Criados iguais, com 2 condições, quem é que lembra? Simples e ignorantes. Querendo dizer o quê? Simples sem maldade, ignorantes sem conhecimento. Entretanto, com uma condição que nos diferencia de todos os demais seres da criação, que é a inteligência. Nós somos o único ser inteligente da criação. E se somos seres inteligentes, deveremos viver em função dessa inteligência. E porque somos seres inteligentes, tomamos decisões.
E se tomamos decisões, somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Aí é que vem os desvios, os erros, as coisas. E é essa inteligência que nos dá condição de aprender e de apreender, de mais e mais informações. Essa caixinha aqui de nós é um computador cheio de informação. Às vezes são tantas que a gente esquece algumas. Porque esquecimento é uma coisa normal. Tem uma doença, né? Alzheimer já é outra história. Mas esquecer é normal. Porque tem informação que a gente recebe. Um dia desse eu estava pensando nisso. Dizem que de pensar morreu um burro, mas mesmo assim eu gosto de pensar. Aí eu estava pensando, coisas que a gente aprende e não usa. Eu estava me lembrando que quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu aprendi que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso eu tinha 13, 14 anos. Mas não foi só decorar, não. Tinha que demonstrar. Hoje eu não sei mais demonstrar. Decorar eu até que guardei de memória. A soma da hipotenusa e a soma dos quadrados. Isso eu aprendi, eu devia ter 12, 13, 14 anos. Estou com 85 anos. Onde foi que eu usei isso? Em que momento eu usei essa informação? Nunca. Não é? Não valeu, não. Valeu. Por que valeu? Porque vai abrindo a sua mente. E aí vem outras informações, vem outros conhecimentos. Tudo é válido. Tem gente que não fala. Aí fulano é trancado, não, ele não sabe falar. Não tem conhecimento de nada, incapaz de desenvolver um raciocínio. Não é acanhado, não, é porque não sabe mesmo. Então essas coisas que você foi aprendendo ao longo do tempo, mesmo que não tenha uma aplicação imediata, mas valeu. Tem outra que diz como é? Matéria traz matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Essa até que a gente usa, que é a lei da atração. A lei da atração universal. Essas são as afinidades. O que são as afinidades? São as atrações, que são importantíssimas na nossa vida, inclusive no processo da obsessão. Então eu disse, em todo o processo da obsessão existe afinidade, porque se nós não dermos oportunidade, eles não se aproximam. E tem umas obsessões que não são por amor nem por vingança, são só por afinidade. Essas ligadas ao caso dos vícios. Ora, vamos admitir que eu seja um viciado. E eu morro em consequência do vício. E eu desencarno levando o vício comigo. Porque, eu pergunto sempre, quem é viciado? É o espírito ou a matéria? Quem é o viciado? O espírito ou a matéria? É claro que é o espírito. Você já viu defunto fumando? Nem bebendo? Tem um caso. Quinca Berro d'Água, da literatura de Jorge Amado. Mas o viciado é o espírito. Então ele desencarna e sente lá a necessidade de satisfazer o seu vício. E ele vai se aproximar de quem? De outro viciado. Então é ele quem fez aquela criatura ser viciada? Não. O viciado sou eu. Ele vem se aproveitar da minha condição de viciado. Então, de novo, não vamos botar a culpa no obsessor, não. Aí o cara está caindo na rua lá. Aí eu chego, coitado, isso é karma. Não, é cachaça mesmo. Não gosto de karma, não. Não é. Você já viu espírito botando bebida na boca de ninguém? Não. Agora, o que bebe inventa 1000 motivos, 1000 desculpas. Eu ouvi uma história que eu achei interessante.
de um rapaz que certo dia chegou num bar, na hora do almoço, e pediu assim, bote 3 caninhas. Aí, não tem aqueles copinhos, né, de beber? Aí o cara botou 3 copinhos. Aí, no segundo dia ele pediu 3 copinhos. No terceiro dia o dono do bar disse, o senhor me desculpe a minha curiosidade, mas por que o senhor bebe 3 e não pede um só? Ele disse o seguinte, eu tinha 2 amigos, nós trabalhávamos juntos e a gente saía sempre para almoçar e todo dia a gente tomava, cada um tomava uma cachaçinha. E fizemos um acordo, um compromisso que nós assumimos. Se algum de nós faltasse, o outro bebia por ele. E, lamentavelmente, eles 2 morreram num acidente, então eu bebo por mim e por eles 2. Aí eu disse, tá certo, tá errado não, tá certo. Aí passaram os dias e tal, quando chegou um dia, aí ele chegou e disse, 2. Aí o camarada disse, ué, e não eram 3? Ele disse, eu deixei de beber. Motivos que a gente inventa para justificar o vício. Isso é responsabilidade dos obsessores? Não, amigo, é nossa. É por isso que a gente vive repetindo. Na vida, tudo é responsabilidade nossa. Vamos assumir a nossa vida. E aí, Sueli continua ali com o processo da desobsessão. E ela dizendo que um instante de qualquer dessas nossas deficiências, uma raiva que você tem, um momento, não é isso que vai lhe obsidiar, não. Porque no estágio de evolução que nós estamos, isso é possível para qualquer um de nós. Jesus até falou, o escândalo é necessário, mas ai de quem praticar o escândalo. Jesus falou de tudo. Então, um momento desse, não é que vai lhe fazer obsidiado, não. O que lhe vai fazer da condição de obsessão aos seus inimigos espirituais é a continuidade, a sequência. Tem gente que é aborrecida, não tem? Vocês conhecem alguém assim? Será que nós não somos às vezes também? Eu não sei se eu contei essa história da última vez que eu vim aqui, que eu digo sempre, eu repito muito, mas eu vou contar de novo. Se eu contei, eu vou contar de novo. Eu ando lá na Jaqueira. Não é para ir para a Olimpíada, não, é recomendação médica. E na Jaqueira, estranhamente, as pessoas andam no sentido anti-horário. Não sei porquê, mas isso é assim. E tem um cidadão, que por sinal nunca mais eu ouvi. Vou descrever a figura. Menor do que eu, mais magro, anda sem camisa, você conta as costelas dele. A cara mais enjoada do que a minha. E ele anda no sentido contrário, fazendo assim com a mão, ele não quer ninguém na frente dele. Aí um dia, quando eu ia, ele vinha na companhia de uma jovem, uma garota, assim, 17, 18 anos. Quando se aproximou de mim, eu ouvi quando ela perguntou assim, e de praia o senhor gosta? Ora, quando ele perguntou assim, e de praia o senhor gosta? Certamente ele vinha dizendo que não gostava de nada. E de praia o senhor gosta? Aí ele disse, se tirar o sol, a areia e a água, eu gosto. Gente, uma praia que não tem água, sol e areia tem o quê? Só o enjoo dele. Não é? Agora você ri, mas isso é sério. Porque eu faço outra pergunta. Uma pessoa dessa pode ser feliz? Não. É isso que nós temos que ter como lição. Porque alguém já disse, quem quer que seja que passa por nossa vida, deixa alguma coisa conosco e leva alguma coisa nossa. É essa troca que nós temos que valorizar. Porque com qualquer pessoa nós aprendemos alguma coisa. Com uns a gente aprende como fazer, e com outros aprende como não fazer. É disso que nós temos que estar atentos. Por isso que Jesus falou que era preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir.
É disso que nós precisamos. Olho para ver, ouvidos para ouvir, para não nos envolvermos nos processos obsessivos. Então você vem, assiste à palestra, recebe informações, muitas vezes importantíssimas para determinadas pessoas. Porque também, em determinada ocasião, eu ouvi uma coisa que no começo eu não entendi, dizendo que numa reunião pública o importante não é o que o orador, no caso, o orador fala, é o que o público ouve. E eu fiquei pensando, como é que é possível isso? Porque o que eu falo, todos ouvem igual. Um não vai ouvir diferente do outro. Depois foi que eu entendi. Aquela mensagem às vezes chega para um e não chega para outro. Às vezes é exatamente o que alguém está querendo ouvir. E nesse dia você ouve, é uma palavra, é uma frase, é um assunto que é abordado, e a partir dali você começa a criar uma nova perspectiva de vida. Começa a fazer a tal reforma íntima. Porque, olha, aquela relação enorme que eu li, ninguém vai se livrar daquilo no dia para o outro, não. Quem quiser se livrar de tudo de uma vez só, vai se violentar e não se vingar. Também não é projeto de vida. Meu projeto de vida. Não, não é projeto de vida, não. Por quê? Porque projeto tem dia para começar e tem dia para terminar. Quando você faz um projeto, vai começar tal dia e terminar tal dia. E não é projeto, é processo, porque é permanente. Então nós temos que nos enquadrar. Agora, para nos enquadrar, nós temos que primeiro que nos conhecer. Aí vem a tal dificuldade da falta de humildade no autoconhecimento. Por isso que a gente vive falando também. Caminhar para dentro de nós, meditar, conhecer-se, lembrar o primeiro mandamento que a gente vive falando dele. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para amar o próximo, eu primeiro preciso amar a mim. Isso não é atitude egoísta, não. Isso é a realidade da vida. É sabido, cada um dá o quê? O que tem. Cada um dá o que tem. Se eu não tenho nada, o que é que eu vou dar para ele? Se eu não tenho nada, o que é que eu vou dar para ela? Então, eu preciso primeiro, todos nós, precisamos entrar nesse processo. É a tal reforma íntima. Você parar para pensar, você parar para se enquadrar na vida. E repetindo o que eu falo sempre. Primeiro, eu gosto sempre de dizer, nós não estamos aqui pregando santidade. Não é isso, não. Isso é outra coisa. Para muitos isso é uma bobagem. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, e às vezes faz coisa pior. Nós estamos aqui falando em qualidade de vida. Qualidade de vida no sentido de mudança de comportamento. Enquanto nós não mudarmos os nossos comportamentos, nós vamos continuar sofrendo, gente. Agora, é claro que isso não vai ser para a vida toda. Ninguém vai sofrer a vida toda, porque um dia, aí é que está essa grande informação que a doutrina espírita nos traz, mas que não é da doutrina espírita, foi do Cristo. A história do destino. Não tem gente que acredita em destino, né? Tem um diz, está escrito nas estrelas. Não tem nada escrito em estrela nenhuma. Prefiro ficar como eu certamente disse na outra oportunidade, com Gilberto Gil, naquela música que ele diz, a Bahia me deu régua e compasso, o meu destino eu mesmo traço. Então, nós trazemos para nós dizendo, a vida nos dá a régua e o compasso, e o destino nós traçamos. A nossa vida é um livro em branco. Nós escrevemos a nossa história. E é nesse momento que cada um tem que meditar, mudar, fazer por onde. E nessa hora, nós vamos ter ao nosso lado aqueles que querem nos ajudar.
Porque estão aqui, como eu disse da outra vez, aqui tem um grupo dos que querem nos ajudar, aqui tem outro grupo dos que podem nos prejudicar. Quem é que traz eles para junto de nós? Nós mesmos. Com as nossas atitudes, com os nossos atos. Eu falei certamente nisso, porque é uma coisa que quando eu era menino me preocupava demais. Quando eu aprendi que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Isso é lá do Catecismo, do Diocesano em Garanhuns. Padre Adelmar da Mota Valença, grande figura. Aí eu ficava pensando, pecar por obras é o que eu faço. Por palavras é o que eu digo. E por pensamento? Quem é que sabe dos meus pensamentos? Não entendia. Ninguém sabe dos meus pensamentos. Até que cheguei na doutrina espírita, que nos diz que quando nós pensamos, nós emitimos fluidos. Todos nós temos uma aura, que é a extrapolação das nossas energias. E nessa aura está contido os nossos pensamentos, que você pensa, você cria imagens mentais. E essas imagens que os atraem. Então, se você é uma pessoa do bem, que tem bons pensamentos, não é preciso ser santo, não. É uma pessoa do bem, está no dia a dia, está na luta, está... Aqui e ali tem uma coisa errada, mas isso é comum ainda para nós. Então, se você é essa pessoa do bem, você atrai aqueles que podem lhe ajudar. É isso que é definitivo na nossa vida. É isso que eu gostaria de deixar, ousar até deixar como uma recomendação, essa necessidade. Da primeira coisa que nós temos que fazer é sanear os nossos pensamentos. Vamos pensar grande. Por que tanto pessimismo? Por que tanto não? Não posso, não dá, né? É areia demais para meu caminhãozinho. Aumenta a carroceria do caminhão. Tem uns que dizem, eu sou assim porque meu pavio é curto. Aumenta esse pavio. Não é? Para encerrar, eu lembrei de uma história real. Lá no caminho para Jesus. Eu não sei nem se eu falei disso da outra vez, mas eu vou falar de novo. Tinha um cidadão que ia lá, chamava a atenção, pelo menos a minha, porque ele só ia nas sextas-feiras. Outra coisa que chamava a atenção era o tamanho dele, ele era grande. Um bichão desse tamanho, maior do que Marquinhos, desse tamanhão, e largo. Parecia um guarda-roupa com as portas abertas. E não se sentava, ele ficava em pé lá no fundo do auditório. E quando terminava, ele ia embora, ele não tomava passe nem nada, nem nada. Um dia, ele veio falar comigo, ele disse assim, olha, eu sou dono de uma casa de material de construção, e lá eu resolvo meus problemas tudo no braço. Meu Deus do céu, um cascudo desse homem estoura a sala de sapato, estoura a sola do sapato. Foi o que ele disse, eu resolvo tudo no braço. Ele disse, agora, depois que eu estou vindo aqui, ouvindo vocês falarem, eu estou tirando por menos. Olhe a mensagem chegando. Olha a mensagem chegando. Olha, iniciando-se nele o quê? A tal da reforma íntima. Isso vai acontecendo aos poucos. Então, que sirva para nós, para o nosso entendimento, a necessidade dessa mudança, dessa reforma. Se é íntima, é de cada um de nós. Ninguém vai fazer por nós, não. Eu não me canso de repetir. Na vida, nós vamos ter ajuda sempre. Nós vamos ter ajuda sempre. Quem faça por nós, nunca. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Vamos assumir a nossa vida. E os processos obsessivos, aos poucos vão desaparecendo. Isso não vai ser do dia para a noite, não. Mas, naquela contabilidade da vida, na contabilidade tem duas colunas de débito e crédito. Nós chegamos aqui, geralmente, com a coluna do débito enorme. Estamos tentando trabalhar no crédito. Na medida que nós trabalhamos no crédito, vamos anulando o débito. É isso que temos que entender a vida.
de pessoas boas, que você conhece, mas seu fulano, dona fulano, são pessoas tão boas e sofrem tanto. Por quê? Porque eles estão trabalhando no débito do crédito agora. Antes trabalharam no débito. A gente lembra a irmã Dulce, lembra Chico Xavier, pessoas que só fizeram bem e sofreram a vida toda. E é aí que nós temos que despertar para a vida. Mas o relógio chegou. O relógio, como eu disse antes, é materialista, não quer saber dessa conversa, não. Então, o que eu deixo para vocês, além dos meus agradecimentos por essa oportunidade, a oportunidade de estar com vocês, pela maneira carinhosa como eu fui recebido mais uma vez, e hoje eu tenho até, sopa para tomar mais tarde. Muita paz para todos. Eu, quando falei que o Fernando era o meu palestrante predileto, ou conversador predileto, como ele quer dizer, é porque além dele fazer essa palestra que todo mundo entende tudo, cada palavra, é uma palestra didática, não tem rebuscado nenhum, fala para cada um da gente, de uma linguagem simples. Está aqui um cidadão com 85 anos, trabalhador, está aqui dando a participação dele, onde muitos estão já entregando os pontos, já não conseguem mais fazer nada, e muitos que são bem mais jovens, que estão aguardando ficar mais velhos, para poder se aposentar e fazer alguma coisa. Se atualiza, viu aquele falando do livro, está aí lendo. Então, é isto que eu acho ele um cara que ele se completa dessas todas as formas. E vocês devem ter notado o fechamento do raciocínio dele. A água fluidificada é importante, a palestra é importante, o tratamento de desobsessão é importante, mas no fim ele colocou a cereja do bolo, que é que foi a reforma moral. Se não tiver reforma moral, você pode tomar litros de água fluidificada, ter tratamento, não vai adiantar. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Essa é a meta. E foi para isso que nós estamos aqui. A gente não nasceu, não foi para ser infeliz, veio aqui para evoluir, né? Então, na hora que nós estamos adotando essa reforma moral, nós estamos evoluindo. Ok? Então, meus parabéns, Fernando. Muito obrigado. Mas eu só peço uma coisa. Não incentive a minha vaidade, não. Senão eu vou ficar insuportável.